Ok. Então, já podemos aqui, né? Professor Sérgio, pode Boa tarde, fazer suas considerações iniciais. boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença de todos, né, na nossa continuidade de lives, né, que é realizada pelo nosso Conselho Regional de Contabilidade. Hoje, nossa live com o tema Conhecendo e Controlando Suas Finanças em Época de Crise, que será ministrada pela professora Lana Glícia Veiga, coordenadora do PVCC em Sergipe, e mediada pelo nosso vice-presidente Jonas Santos Mariano. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e com a palavra, professora Lana. Ok, Sérgio, obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos, né, por estar aqui nesse momento ímpar, nesse momento que nós estamos vivenciando a pandemia e estamos nos reinventando, né? E aí, essa live de hoje, a gente vai conversar, nós vamos ter, na verdade, um bate-papo com vocês, e à medida que vocês quiserem, sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu acho até bom, porque aí se torna a coisa muito mais dinâmica, né? Não fica apenas eu aqui fazendo os meus comentários em termos de conceitos. E se precisarem e houver necessidade, fiquem à vontade. Então, gente, esse tema que nós escolhemos hoje para trabalhar nessa live foi justamente conhecendo e controlando as nossas finanças em época de crise, tá? Primeiro, para eu controlar, eu preciso conhecer, né? E aí, conhecer o quê? Né? O que é que faz parte desse conhecimento em relação às nossas finanças? Sejam essas finanças pessoa física, sejam essas finanças pessoa jurídica. Mas nós vamos nos adentrar na nossa live de hoje justamente para as pessoas físicas, né? Porque a gente sabe que há uma grande demanda em relação a isso, as pessoas têm uma grande dificuldade em saber justamente controlar essas finanças. Mas, como eu falei há pouco instante, primeiro nós precisamos conhecer elas. E aí parte do seguinte princípio: eu trabalho, né? Eu recebo salário. Então, esse salário aí vai fazer parte, é a peça principal, a base principal das nossas finanças. E é a partir desse salário que eu vou começar a verificar quais são os nossos pagamentos, aqueles pagamentos que nós temos todos os dias. Eu digo sempre para os meus alunos, em sala de aula, nós temos aqui alguns, que, tratando-se de empresa, a empresa tem 365 dias do ano para pagar, mas ela não tem a certeza dos 365 dias do ano para receber, né? E aí precisa ter esse controle, eu preciso realmente saber controlar essas finanças. E aí, tomando como base essa receita em relação às nossas despesas. E aí nós vamos trazer aqui para vocês 7 dicas, né, de como realmente controlar, primeiro conhecer e controlar essas finanças. A primeira dica é em relação a reservar esse dinheiro antes de gastar. E aí, muitas vezes, a gente escuta alguns comentários, né, assim, já se torna algo já corriqueiro. O dinheiro entra na conta, na medida que ele vai, mal entra, já está saindo. Mas por que isso? Né? Por que esse dinheiro está entrando e está saindo ao mesmo tempo? Porque não está havendo realmente esse controle. Então, eu preciso, né, no momento que eu sei que eu vou receber esse salário, eu preciso direcionar esse salário para as minhas despesas. Então, eu vou reservar, né, para as minhas despesas. E nesse momento aí, nós precisamos fazer uma planilha, né? E às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas é muito cansativo, você está anotando. Não, né? Não é necessário que você vá no mês, todo mês você vai ter que alimentar essa planilha. Mas hoje a gente tem aí ferramentas, né, na própria internet, planilhas que são realmente interessantes e fácil de entendimento, fácil acesso, que a gente pode muito bem estar colocando ali, alimentando. E aí começa primeiro pelas nossas despesas fixas, né? Despesas essas que a gente sabe que vão estar lá presentes, independentemente
daquele salário que eu estou recebendo. E aí, depois que eu conheço essas despesas fixas e que eu estou ali anotando essas despesas, eu vou ter que fazer uma proporcionalidade em termos do que eu estou ganhando com o que eu estou pagando. Pessoal, quando a gente começa a fazer essas anotações e começa a fazer uma análise, né, sistêmica em termos de percentuais, a gente acaba tomando susto. Muitas vezes isso acontece, são sustos que nós levamos e aí vem logo aquela questão, né? Poxa, estou ganhando pouco, não dá, esse dinheiro que eu estou ganhando está insuficiente para eu poder arcar com essas despesas fixas. E aí eu digo, não é o pouco que você está ganhando. Na verdade, é como você está administrando esse pouco que você está ganhando em relação às suas despesas. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Que nem tudo que eu recebo, eu vou distribuir da mesma proporcionalidade. Até porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, a gente está vivendo num momento que houve um imprevisto que não foi causado por nenhum de nós, né? Não foi causado por ninguém, mas está aí. E aí a gente precisa, nesse momento, olhar para trás e dizer, poxa vida, qual é a minha reserva para eu poder suprir nesse momento? E aí, muitas vezes, a gente vai se deparar com aquela reserva zerada, né? E por que que essa reserva está zerada? Porque a gente não teve esse cuidado de justamente saber reservar esse dinheiro antes de gastar. Então, a gente precisa primeiro reservar. E aí, quando a gente não tem esse hábito de fazer essa reserva, eu sempre oriento, às vezes, quando eu estou ministrando cursos no Sebrae, eu sempre oriento o microempreendedor individual, que é a ferramenta que nós trabalhamos mais no Sebrae, de estar reservando pelo menos, né? Se a gente não tem esse hábito, vamos começar com o mínimo percentual. Vamos começar com 1%, certo? Para você começar a ter esse hábito de ter essa reserva. Esse 1% em cima da sua receita líquida. E aí, gradativamente, você vai aumentando esse 1%. Por quê? Porque você já está tendo esse controle, você já está realmente se preparando para prováveis problemas que venham a acontecer no futuro. Esse é um ponto, a reserva. E o outro item, né, é justamente planejar esses gastos. E aí, na medida que você vai, alimenta essa planilha, a gente toma susto. Porque quando você vê uma linha apenas da planilha, é para a receita. E para a despesa, são 10, 20, 30 linhas e assim sucessivamente. Então, aí você começa a perceber, né, de fato, aonde é que está sendo aplicado toda aquela sua receita. E aí também é um momento importante, no momento que você está alimentando essa planilha, você vai observando que tem lá muitas despesas desnecessárias. Primeiro, as despesas fixas, né? Nós classificamos ela como despesas extremamente necessárias. Mas depois tem aquelas outras despesas que a gente vai analisar muitas vezes que elas são desnecessárias. E aí é justamente nessas despesas desnecessárias, quando você não conhece quais são elas, quando você realmente não tem o limite, né, dessas despesas, que acaba tomando susto, né? Aí você vem com aquele ditado, estou ganhando pouco, preciso ganhar mais, né? E aí eu digo, você vai continuar ganhando pouco ou muito e vai continuar no mesmo problema se você não souber, de fato, controlar, né, essas suas despesas em relação àquilo que você ganha. E aí, pessoal, podemos continuar ou gostariam de fazer algum adendo em relação a esses dois pontos que nós conversamos há pouco instante, que é a reserva do dinheiro e o planejar seus gastos? Professora, concordo plenamente, né, com as suas observações. Na verdade, esses dois itens já faz parte, já
do meu dia a dia há muitos anos, desde a época de adolescente, eu já tinha esse conceito de poupar, né? De ter a poupança, justamente para poder ter essa reserva para qualquer coisa, né? Seja para o estudo, seja para poder a aquisição de algum patrimônio, chega para alguma despesa emergencial, tá? Então, são realmente dois pontos bastante interessantes do que a senhora colocou, né? Primeiro passo, a gente tem que fazer a reserva do dinheiro. E logo em seguida, você trabalhar o planejamento para poder você saber onde aplicar melhor os seus recursos. Eu acho que são realmente os dois pontos principais, né? Dentro de vários itens que realmente dá um pontapé para que a pessoa possa ter uma boa gestão financeira. Vamos dizer assim. Exatamente. Corretamente, Ana. Obrigada pelas suas colocações, realmente é fundamental. E aí você me lembrou agora, quando você disse que já começa a fazer isso desde a época de adolescente, e eu essa questão que também, desde a minha época de adolescente, eu vou muito mais além, ainda quando eu tinha 8 anos de idade, que eu era uma vendedora de Avon e que eu saía aí mostrando o catálogo da Avon, comecei a vender, comecei a ganhar, e ali eu comecei a entender, de fato, o que é a contabilidade. Professora, Aí, isso aí. Chegou uma pergunta aqui do nosso colega Serginho, né? Já podendo, já participando aqui nesse bate-papo. Boa tarde. Existe algum percentual para que possamos fazer uma reserva sobre aquilo que ganhamos? Boa pergunta. Bom, então, Serginho, né? Agora eu sabia. É, Sérgio. A gente fez até esse comentário há pouco instante, mas vamos lá. O ideal é que a gente, pelo menos, né, tenha essa reserva. Os analistas dizem que começamos com 10%, mas eu ainda tenho esse receio desses 10% sobre a minha receita líquida, sobre aquilo que eu ganho líquido. Porque quando a pessoa não tem realmente esse hábito de estar ali fazendo essa reserva, eu aconselho a começar com um percentual menor, tá? Menor que 10%. Vamos começar a criar esse hábito, porque quando você não tem esse hábito, aí você diz assim, poxa, tirar 10% da minha receita líquida para essa reserva, vai ficar alguém sem receber, né? Mas vai ficar alguém sem receber por quê? Porque antes você não tinha esse controle, mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento dessas despesas fixas, e eu classifico as despesas variáveis, muitas delas como despesas desnecessárias, aí você pode, dentro dessa análise que você vai fazer na sua planilha, retirar essas despesas desnecessárias e, a partir dali, começar a tirar esse percentual que, para os analistas, corresponde a 10%. Mas, reforço, as pessoas que não têm esse hábito, vamos começar com um percentual menor. Mas o importante é que comecem, né? O que não pode é apenas se fazer de ouvido de mercador, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não. Eu sei que eu preciso ter uma reserva, então vamos começar a ter esse hábito. Da mesma forma, como eu tenho necessidade, né, de fazer as refeições, eu também vou ter essa necessidade de criar essa reserva. Ok, Sérgio? Professora Alana, Oi, Salete. tudo bem? Como é que vocês estão? Agora que está gravando, então a gente quer dizer o seguinte: no planejamento, do planejamento financeiro de cada um, o ideal, e todos que têm uma planilha das suas receitas e suas despesas, é muito fácil você controlar para não ter excesso de despesa sem a receita. Então, a gente sugere que todos. Ah, não, só a empresa que vai fazer o planejamento. Não, todas as pessoas físicas, principalmente as pessoas físicas, têm que ter o controle do seu gasto mensal, da sua família. Então, o ideal é que todos fizessem uma planilha para acompanhar os seus gastos e as suas receitas. E parabéns aí por essa live e espero que todos contribuam com um pouco para que façamos a diferença na área de controle financeiro.
Então, Salete, já pegando esse seu gancho aí em relação às anotações, que é justamente a nossa terceira dica, né? Na verdade, a gente vai trabalhar hoje 7 dicas. Então, a terceira dica é justamente essa. É anotar, fazer as nossas anotações, gente. E aí, eu aconselho também que você não deixe acumular. Que é a mesma coisa que contabilidade. Quando você pega os documentos para escriturar, que você vê aquele maço de documentos, poxa vida, aqui, isso aqui vai dar um trabalho danado. Mas se a gente começa a ter o hábito de ir escriturando, né, quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com as nossas necessidades também e o nosso tempo. Mas o que importa é que você realmente anote. Agora, outra coisa, não vamos fazer isso só no primeiro mês. Lembre-se que 2020 nós já estamos, né, finalizando o 4º mês. Então, ainda dá tempo eu arrumar essa planilha? Janeiro, fevereiro e março, se você tem os documentos, porque quando você recebe o seu salário, você tem o seu contra-cheque, o seu alerite. Quando você começa a fazer os seus pagamentos, você tem aquelas contas, né, de boletos que vão chegando, que você vai automaticamente pagando. Então, tá ali. Arquive numa pasta, né? A partir de hoje, arquive numa pasta e alimente uma planilha, pegue lá mês a mês, janeiro, fevereiro e março, só são 3 meses, né? E abril, que já estamos finalizando. E aí a gente precisa fazer isso durante os 12 meses do ano. Isso, gente, quando a gente começa a fazer isso, vocês têm uma visão tão ampla das suas finanças, realmente como elas estão funcionando, e você vai poder analisar quais são os pontos positivos em cima daquela planilha, como também vai ter análise dos pontos negativos, certo? E vai chegar um ponto que vocês, à medida que vocês vão alimentando e vão fazendo essa análise, vai chegar um momento que você só vai visualizar pontos positivos. Porque é aquela questão, gente, a partir do momento que a gente trabalha e ganha, consequentemente vai ter despesa. Consequentemente vai ter despesa. Isso é notório. Não tem como escapar. Você não vai apenas só receber sem ter despesa. Mas vamos começar a anotar. E aí, quando a gente começa a anotar, gente, a gente acha que é uma coisa tão boba, né? Uma coisa sem noção nenhuma, mas não é bem assim. Anotem, visualizem ela mês a mês. E aí também pode até se fazer um trabalho comparativo. Mês de janeiro, né, eu não consegui pagar todas as minhas dívidas, mas no mês de fevereiro eu já estou visualizando que eu consegui pagar tudo. E aí na contabilidade é aquilo, receita igual a despesa. E ai, graças a Deus, né? Pelo menos não estou devendo a ninguém. Tá? Mas não é isso que nós queremos, né? Claro, dever, todos nós vamos dever. Agora, com consciência, sabendo que eu vou ter que pagar. Tá ok? Tranquilo? Ok, professora. Temos uma pergunta aqui, né, dentro desse, dando seguimento aí às respostas da senhora. Esse momento de quarentena ajuda a pessoa, de uma certa forma, conseguir fazer uma reserva financeira? Sim. Por quê? Vamos lá. Aquelas despesas desnecessárias, né? Porque muitas vezes você está em casa aí, recebe uma ligação do colega, do amigo, né? Até mesmo de um familiar, poxa, vamos dar uma saidinha. E aí você fica, poxa vida, será que vai dar para eu dar essa saidinha? Mas aí, como você quer tanto encontrar as pessoas, quer tanto dar essa saidinha, que acaba, né? Claro, a gente vai pelo impulso e também pela necessidade, gente. Eu não quero dizer aqui a vocês que vocês não façam aquilo que vocês gostam, não. É para fazer, sim. Então, nesse momento de quarentena, a gente vai ter uma redução imensa nesses gastos, principalmente na parte de lazer, né? Mas também a contrapartida, a gente também vai ter outros gastos, mesmo estando em quarentena. A gente vai ter um gasto maior na alimentação, né? Na conta do supermercado. Nós vamos ter um gasto maior na conta de energia, na conta de água. Mas aí é aquilo que eu falei. Você também vai fazer essa análise. Olha, por que eu gastei mais energia no mês de março? Porque o mês de março passamos quase, né, os 30 dias
em quarentena, consequentemente, usando mais a geladeira, usando mais o notebook, usando mais a televisão, as crianças em casa, aí lanche toda hora. Então, aí você vai ter uma despesa maior naquelas suas despesas fixas, mas que vai ter um balanço em relação às despesas de lazer, né? E muitas vezes aquelas despesas desnecessárias. Tem um ditado popular que diz assim: o que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Aí, para finanças, vai ser a mesma coisa, né? O que os olhos não estão vendo ali, aquele sapato da moda, aquela roupa da moda, aquela saidinha no shopping, você passa por aquelas, eu agora esqueci o nome, as vitrines, né? Sempre tem uma tentaçãozinha, sempre, sempre. Exatamente, Né? professora. É bom ter tentação, agora, controle. Né? Exatamente. Eu acho que o importante disso tudo também é saber priorizar. Sim. O que é que, de fato, a gente precisa gastar? O que é necessário? Porque, às vezes, a gente tem um leque de coisas, né, que a gente tem por obrigação, mas, às vezes, aquilo, no momento, não é uma prioridade. E, principalmente, nesse momento de crise, a gente tem que saber priorizar o que nós vamos realmente desembolsar para que a gente não sinta falta de algum valor em dias posteriores, né? Principalmente nesse momento de crise, né? De crise, exatamente. Excelente a sua... Sérgio, quem foi que fez a pergunta? Foi Sérgio? Foi Sérgio. E aí, Sérgio, tudo ok? Pronto. E aí, a gente, essa sua... Tudo ok, professora? Não, Sérgio, obrigada. Essa sua colocação, Jonas, realmente é de extrema revalia, porque a gente sabe de grande necessidade, que é nesse momento que a gente começa a perceber, né, de fato, as coisas que eu fazia antes e que eu estou sobrevivendo sem elas. Né? Muitas vezes por força maior, né? A gente sabe disso. Mas, às vezes, é aquela questão, toda transformação, né, sempre gera um aborrecimento. E aí é justamente nesse aborrecimento que, às vezes, a gente vai nos encontrar aí nessas finanças. Exatamente. Okay? As famosas renúncias, né? A gente vai precisar renunciar de muitas coisas que a gente gosta para poder ajustar para esse momento, tá? E aí, dando uma continuidade, a Garde Andrade, obrigado, Garde, pela sua participação, ela pergunta a seguinte coisa, doutora. Oi, Garde, que bom que você está nos prestigiando, todos nós. Tá aí. Ela está perguntando, planilhar todas as despesas é o primeiro passo para começar a economizar. Quando anotamos tudo, começamos a visualizar para onde está indo a nossa renda. Boa pergunta. Obrigado pela participação. Com certeza. É aquilo que eu comecei a minha fala justamente falando sobre isso. Eu não posso controlar algo que eu não conheço. Né? Então, você diz... Eu fiz assim, ganhei tanto, mas não sei quanto gastei. Então, como é que você vai controlar algo que você não está sabendo? E aí, justamente, a planilha é uma ferramenta extremamente essencial nesse momento. No momento que você começa a anotar, fazer suas anotações, alimentar essa planilha de forma corriqueira, né, presencial, aí você vai começar a visualizar de fato quais são, de fato, as suas despesas fixas, né, aquelas despesas desnecessárias, e tem também aquelas despesas que na contabilidade nós chamamos de despesas variáveis, né? Tem também as despesas variáveis, certo? E também aquelas outras despesas que ocorrem em um momento que a gente achava que não ia ter mais nada para pagar. Aí, de repente, aparece lá, quebrou o ar-condicionado, tem que chamar o técnico para consertar, mas não estava no seu orçamento você pagar aquele técnico, mas surgiu. Então, por isso que é necessário você ter justamente essa planilha, ter esse conhecimento daquilo que realmente faz com que as suas finanças tenham crescimento, né? Tenham crescimento. E aí, aquela pergunta que Sérgio nos fez em relação qual o percentual que você precisa ter para poupar, né? Se você não tem esse hábito, vamos começar com o mínimo. E qual é o mínimo? Não sou eu que vou dizer. Certo? O mínimo é você que vai dizer, mediante o que você está visualizando, em termos de receitas e despesas. Quanto é que você realmente pode disponibilizar
lá para que você possa ter dias, né, futuros mais tranquilos. Exatamente, professor. Eu acho que, completando aí a pergunta do nosso colega Serginho, tudo já parte da própria iniciativa, né? Quando você já tem a predisposição e o entendimento que você precisa poupar, entendeu? Gastar menos do que você ganha, só no pensar, na própria atitude de você já pensar, você já está tendo um ganho real em relação a isso. Sim, É só depois a gente transcrever para essas ferramentas, não é isso? exato. E daí a gente começa iniciando realmente ao pouco, porque é uma mudança de hábito, né? Porque nós, brasileiros de forma em geral, ele não tem o conceito da poupança, do poupar antes do gastar, diferentemente de outros países, né? Da Europa, de outros continentes, que antes realmente deles gastarem, primeiro eles poupam, né? Eles fazem a reserva e quando efetivamente tem um recurso, ele vai lá e realiza, concretiza aquele sonho, tá? Então, é uma coisa realmente cultural. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas, né, de outros países, onde a cultura deles realmente de poupar. Já está enraizado, né? Eu conheci uma pessoa que até o final de semana dele, tá? O que ele ia gastar em um barzinho com os filhos, num lazer, alguma coisa, ele tinha tudo planilhado, os quantitativos, inclusive quantitativos. Exato, exatamente. Tá? E eu aprendi muito isso com ele também, e já dentro da minha natureza de poupar. Então, isso é muito, muito importante mesmo, tá? Ok. E Pode aí, prosseguir, professor. Jonas, já pegando também essa sua fala, é justamente o nosso quarta dica, que é planeje seus momentos de lazer. Tá. Né? Você já falou tudo agora. Então, como aquela saidinha do bar, gente, o colega ligou, vem para cá, vamos tomar uma geladinha, né? É necessário que haja planejamento, tá? Mesmo para essas saidinhas, precisa ter esse planejamento. E a dica é simples, gente. Nós precisamos ser realistas, tá? A gente jamais... E aí eu falo também lá, quando eu estou ministrando cursos lá para o pessoal do Sebrae, a gente não consegue, numa escada, colocar o pé no primeiro degrau e depois ir para o último. Eu acho que, por mais expert, atleta que se tenha, ele não consegue fazer isso. Então, a gente vai degrau por degrau, né? Mediante também as nossas necessidades. E aí, essa saída, como você acabou de falar, tem que ter um planejamento, tem que saber de fato, né, o que você vai poder gastar. Claro, tem uma pessoa que diz o seguinte: se eu sair de casa com R$ 1.000, eu vou gastar R$ 1.000. Mas se você também sair de casa com R$ 10, você só vai gastar R$ 10. Você tem que se atentar àquilo. Você tem que gastar aquilo que lhe pertence, que você sabe que é seu e que não vai comprometer. Aí já vem agora a quinta dica, que são os créditos, né? E aí a gente tem um grande vilão aí, que é cartão de crédito. Cartão de crédito foi algo criado, né? O mercado capitalista criou e está bombando, porque as pessoas hoje não vivem mais sem o cartão de crédito, mas a gente precisa saber usar esse cartão de crédito de forma eficiente. Até porque eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Antes, quando meus sobrinhos eram menores, nós saíamos com eles dia de sexta-feira. A cada 30 dias a gente saía com eles. E aí, quando eu saía, eu era bem rígida em relação a isso. Eu colocava os pontos nos is e no J. E aí ele pediu para entrar ali naquela loja de brinquedo no shopping, na época, aqui no Shopping Jardins. E aí, a criança, quando vê brinquedo, se alegra, né? E quer toda a força comprar. E aí a vendedora chegou para mim e disse: a senhora coloca no cartão, a senhora pode botar no cartão e dividir. Eu digo: sim, meu amor, eu sei disso. Agora depois, como é que eu vou pagar esse cartão? Né? Claro, ele existe, é uma ferramenta, mas a gente precisa saber trabalhar com ele. Porque senão a gente acaba perdendo total controle. E aí, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa. Em dezembro de 2019, a taxa média do cartão de crédito anual
chegou a 352%. Veja, né? Gente, é 352%. A taxa média, caso você venha pagar aquele mínimo, que agora mudou a regra, graças a Deus, teve uma mudança aí nessas regras, né? Para ver se a pessoa também tem esse controle. Mas mesmo que você pague aquele mínimo, a próxima fatura sua vai vir o que ficou no restante, mais o percentual, né, da correção do mês, dos juros e assim sucessivamente. Então, e aí, professora, se não tiver cuidado, acaba virando, né, uma bola de neve. Porque pela facilidade do documento, que é o cartão de crédito, ele justamente proporciona essa invasão nas nossas despesas pela facilidade. Exatamente. Né? E aumenta o seu endividamento. Isso. Né? Você executa a despesa agora, você realiza agora, mas você já tem no seu consciente que, poxa, eu estou realizando agora, mas eu só vou pagar o mês que vem. Né? E aí você começa, poxa, eu não preciso, olha que legal, eu não preciso desembolsar o meu dinheiro agora. Então eu posso gastar o limite do meu cartão, sabendo ele que o mês que vem essa conta vai chegar. Tá? E outra coisa que eu percebo também, já indo também para o quinto ponto aqui, é que as pessoas, às vezes, incorporam na sua receita o limite desse crédito. Isso é realmente constrangedor. Porque se você faz isso, gente, significa dizer que você está realmente abrindo, né, um endividamento muito além das suas expectativas. Porque aquele limite que você tem no cartão de crédito não é sua receita, não é seu salário. É um valor que você tem ali para você utilizar ele em alguns momentos, quando necessário, e até mesmo em momentos que haja um imprevisto. De repente, você passou por um problema de saúde, aí precisou ir ao médico, né? E aí vem aquela conta de medicamentos que não está barato, mas você não tem naquele momento, mas você tem aquele cartão de crédito que vai poder suprir aquela sua necessidade. Mas analisando que você está usando ele porque há uma necessidade, né? Houve um imprevisto e a questão é saúde, e a gente sabe que a nossa saúde é prioridade, então a gente precisa realmente saber conduzir esse cartão de crédito aí de forma correta. Outro vilão também que é associado ao cartão de crédito é o cheque especial, né? O limite do cheque especial, e aí as pessoas já colocam também na sua renda, né? Que você ganha lá X, mas eu tenho o limite do cheque especial. E lembrando o seguinte, gente, que as financeiras, quando entra lá o seu crédito, imediatamente ele já vai suprir o que é dele, já vai pegar o que é dele, né? Exatamente. E aí, quando você realmente... E aí, volta a minha fala primeira. Quando você não tem esse controle, você acaba realmente se perdendo. Infelizmente. Essa é a real situação. Tá. Professora, eu tenho mais 3 perguntinhas aqui para a senhora, tá? O tema está sendo bem interessante. Os colegas estão querendo participar. Porque o tema mexeu em finanças pessoais e vai ter interesse de todos, né? Finanças é algo extremamente importante. Isso. O nosso colega Macaliston Matos, obrigado, Macaliston, pela sua participação. Ele pergunta, as reservas ajudam nas despesas imprevistas, assim como as empresas quando têm prejuízo? Sim. E aí, Macaliston foi meu aluno, e aí a gente já pode adentrar aqui já no assunto de contabilidade das reservas, né? Onde você apura o seu resultado lá, e esse resultado, ele sabe muito bem que a gente fala isso em sala de aula, ele precisa ser trabalhado de forma consciente, tirando a parte cabível dos dividendos e a outra parte deixar nessa reserva, que é justamente para poder... para que a empresa possa, de fato, trabalhar melhor os anos subsequentes. Então, essa pandemia, as empresas fechadas, né? E aí, será que realmente essas empresas têm essas reservas? Será que teve essa preocupação em ter essa reserva? Né? E aí, isso também parte para cada um de nós. De repente, a gente, de uma hora para outra, a gente se viu, as empresas fechando as portas, e aí vem aquela medida provisória que faz redução de salário, e aí eu só vou receber agora metade do que eu ganhava, mas a outra metade... E aí, mesmo assim, não é totalmente o salário que você ganhava.
Quando você vai colocar isso na ponta do lápis, você vai ter uma perda aí em torno de 20% a 30%. E aí? Isso vai impactar, né, nas suas finanças. E aí a gente precisa realmente ter esse controle, precisa realmente, por isso que eu falo, precisamos ter controle sobre as nossas finanças. Isso Ok? aí. Pronto. A próxima pergunta é da Ellen Dias. Essa aí é uma coisa de casa. A minha esposa, a professora, está perguntando para a senhora, está participando também aqui da nossa live. E aí a dúvida dela é a seguinte: fazer uma reserva para despesas de emergências é essencial? Assim evita a desorganização da planilha? Sim, sim. No momento que você começa a tirar aquela reserva mês a mês, né? E assim, a gente precisa esquecer, tá, gente? Não é colocar essa reserva bem nos nossos olhos, não, porque quando a gente passa e essa reserva está ali em cima, a gente vê, a gente vai querer usar ela para outros fins. Não. É começar a criar esse hábito. Tirando essa reserva, cria-se uma poupança, né? A gente sabe que poupança, o custo bancário é zero, então, cria-se uma poupança. Hoje você tem aí essa facilidade de contas digitais, cria, deposita e deixa lá. Nesse momento, quando realmente você precisar, né, quando houver justamente essa precisão, aí você já sabe que não vai precisar recorrer aos amigos, não vai precisar recorrer aos familiares, né? Porque quando você faz esse hábito, né? E muitas vezes a gente sabe que às vezes você recorre ao marido, por exemplo, e aí o marido diz, poxa, esse mês não vai dar, não, esse mês está muito apertado. Aí você recorre à mãe, a mãe também não vai dar, né? E aí você vai recorrer agora a quem? É o cartão de crédito. E aí a gente já falou sobre ele, vai recorrer ao cheque especial. Aí lembrando que você vai ter, né, o valor lá a pagar sobre aquilo que você está utilizando. Então, essa reserva realmente é essencial e vai ajudar muito aí nesse contratempo que muitos brasileiros têm, não é todo ano, não, é todo dia. Verdade, professora. Dando continuidade, temos aqui a pergunta do nosso colega de distância, Dailton de Castro, né, nosso colega, amigo, conterrâneo e contador também. A pergunta dele é a seguinte: qual é o conselho da senhora para os empresários que misturam as despesas pessoais com as receitas da empresa? Esse é um problema que nós, contadores, enfrentamos e é esse diariamente. Gente, O que a senhora tem aí para nos dizer, professor? Eu visualizo também na classe empresarial quando eu estou no Sebrae. Né? Quando eu estou ministrando cursos no Sebrae, eu foco muito isso. Gente, precisamos atentar em relação a essa salada de frutas que o empresário faz, né, no momento que está ali pagando contas pessoais e contas da empresa. Então, eu preciso conhecer quais são as minhas despesas pessoais para, nesse momento, eu tirar um prolabore, né? Então, eu tenho que saber quanto é necessário de prolabore para que eu possa cumprir com as minhas obrigações pessoais, certo? E aí, muitas vezes, eu escuto isso muito na classe do microempreendedor individual, mas, professora, a gente não sabe, a gente não tem como, o dinheiro vai entrando, a gente vai saindo, pagando a um, pagando a outro, tudo bem, mas aí separe, porque quando você for verificar, você precisa entender, olha, o dinheiro da empresa, mas eu tirei quanto para mim, né? X, quanto eu paguei da empresa? X mais 1. Então, esse seu X é o seu prolabore. Então, você já tem ciência que você vai precisar daquele valor todo mês. Então, precisa ter esse prolabore para você saber realmente pagar as suas contas pessoais. E aí, mas a gente sabe que é um trabalho, assim, o que eu posso dizer? É um trabalho complexo, a gente sabe disso. Por mais que vocês já estão aí na área contábil, né? Salete já tem um bom tempo aí como empresário da contabilidade, já sabe muito bem quais são as dificuldades que nós temos em convencer, né? Principalmente ao microempreendedor, principalmente ao microempresário, fazer essa separação entre o que é da empresa, o que é do sócio, é do sócio. Isso, professor, realmente essa dica é bastante relevante.
Nós temos colegas empresários que estão participando também da nossa live aqui, que com certeza essas dicas que a senhora está dando vai ser de grande valia para que eles possam melhorar, né, os seus controles dia a dia. Nós temos aqui o Clay Mariano, da Pousada Encantare, tá participando aqui, o empresário, é o nosso irmão. Temos o Céu Mariano, da empresa Inovar Soluções, tá também aqui participando. Temos outros colegas aqui que realmente são empresários e militam com essas informações no dia a dia. Então, mais do que justo participar desse momento de interação aqui conosco e poder dividir esses conhecimentos também. Exatamente. E outra questão, o Prolabore, ele vai ser passivo de pagamento previdenciário, né? É um valor que você também vai estar depositando lá na Previdência, que futuramente vai servir para a sua aposentadoria. A gente não está aqui questionando a forma da aposentadoria, mas você vai ter essa aposentadoria lá. Pelo menos você vai ter uma reserva. Eu classifico esse pagamento mensal previdenciário como essa reserva que nós vamos fazer para o futuro, que é justamente a nossa aposentadoria. Ok? Ok, professor. Aí, vamos agora... Eu estou vendo aqui, você vai me controlando aí, viu? Porque ainda temos aqui o outro ponto, a outra dica é investir é fundamental, com certeza. Né? A gente precisa investir, porque existe também uma diferença muito grande entre gastar e investir, tá? Gastar tem coisas que são desnecessárias, mas investimento é futuro. Então, de repente, eu não quero mais morar em casa, na minha casa não é própria. Eu quero ter agora a minha casa não é própria, eu quero ter agora o meu imóvel próprio. Então, você vai fazer o quê? O investimento. E muitas vezes você vai fazer um financiamento, né? E aí você vai ter o quê? Uma obrigação, mas que pelo menos esse investimento é algo que você sabe que você está investindo em você e na sua família. Porque futuramente você vai ter o seu realmente imóvel tão sonhado, tão desejado. E assim sucessivamente. De repente você quer fazer está cansado de andar de ônibus, né? Ou quer trocar de veículo, quer um veículo mais novo, porque aquele antigo também está dando muito trabalho. E aí, olha, outro exemplo bom, está dando trabalho, você está tendo muita despesa de manutenção que, quando você começa a colocar na ponta do lápis, você vai ver que você está pagando de despesa, de manutenção daquele veículo, né? Usado, é justamente o valor de uma prestação que você pode pagar de um carro mais novo que vai lhe dar menos problema. E aí você vai ter o quê? Você está fazendo o quê ali? O investimento também, tá? Então, é essencial que a gente saiba também diferenciar isso, entre gastar e investir. Investir é futuro. Isso, dando continuidade aí às colocações da senhora, atualmente eu vejo algumas pessoas falando, inclusive sentindo, até mesmo depois da entrada do Uber, né? Então as pessoas começaram a vender os seus veículos, e agora se locomover através do Uber. Porque o custo que você tem do financiamento do veículo, do emplacamento do veículo, o seguro do veículo, manutenção, combustível, o problema do trânsito, o estacionamento. Então, todos esses custos que a gente acaba retirando... IPVA, né? Isso, se você fosse hoje utilizar através do Uber, qualquer outro meio de transporte, hoje está sendo mais em conta. E a gente está vendo muitas pessoas mudando realmente. Tá? E esse momento de crise, então, com a tecnologia, né, a live, tudo isso que a gente já está fazendo, já é fruto do que vai ser promissor para o próximo tempo, né, para os próximos anos. Então, isso tudo já vai ser motivos para a gente economizar, rever as nossas planilhas, né, rever os nossos custos. Talvez a gente vai começar a tirar coisas que antes eram relevantes e hoje passam a não ser. Então, tudo isso vai fazer parte desse momento que nós estamos vivendo. Na verdade, a gente está antecipando algo que já acontecia um pouco, né, de passos um pouco lento, mas diante da situação que estamos vivendo, a gente vai ser necessário acelerar alguns processos que duraria aí em torno de aí até 5 anos, né, se for o caso, para iniciar um procedimento de mudança. Então, eu creio que esse momento é um momento realmente de reflexão,
onde tudo isso que está sendo discutido, está explanado pela senhora, realmente vai fazer com que nós refletimos um pouco sobre a questão das nossas finanças nesses momentos de crise. E aí, só completando, só um minutinho, só completando a fala de Jonas, é a questão custo-benefício, né? Mas para você fazer isso, você precisa entender, de fato, quanto é que você está gastando ali naquele veículo, para poder fazer esse custo-benefício. Ou seja, deixar de usar o veículo e passar a usar outro meio de comunicação, aliás, desculpe, outro meio de locomoção, que vai ser muito mais barato, né? E vantajoso lá no final das contas. Pois não, Salete? Eu estou observando aí, tá excelente explanação de todos. A gente só quer deixar uma mensagem. Eu vou precisar sair do grupo, mas eu vou deixar uma mensagem aqui que interessante para que seja analisada. Para a gente realizar sonhos, precisamos ter planejamento. E esse planejamento financeiro, o que vai acontecer? Você vai, com o seu planejamento, você vai realizar seus sonhos. Eu vi aí o Jonas falando sobre o carro novo, a Alana também comentando, e realmente a gente só realiza sonhos, nós só somos felizes se tivermos tudo planejado. Nada cai do céu, nada está sobrando na vida da gente. Na vida da gente financeiro, ninguém sobra financeiro. Porém, se tiver um planejamento, nós temos o direito de realizar nossos sonhos através das nossas economias, através do nosso planejamento. Muito obrigada a todos aí, um grande abraço e parabéns por essa iniciativa mais uma vez. Salete, obrigado, Salete, pela sua participação, tá? Bom, então, a questão de investir, eu acho que já deu para a gente finalizar aí esse ponto. Mas também, pessoal, tem outra questão de investimentos, é o Tesouro Direto também, né? Que você pode até ter. Lá você tem uma pessoa que fica realmente lhe orientando, dizendo como é que você deve investir, né? Se você não tem esse hábito, vamos começar pelo pouco, e assim sucessivamente. Então, tem várias dicas aí que você pode investir aquele seu recurso que você recebeu para que você tenha um futuro mais agradável. E a sétima dica... Temos uma pergunta aqui, temos uma pergunta dentro, para a senhora dar continuidade aí no que a senhora ia falando, pegando o tópico anterior. Mas se a pessoa não utilizar com frequência o carro, é melhor andar de Uber ou do próprio carro? Então, é aquilo que eu falei há pouco instante. Você vai ter que primeiro analisar qual é o custo que você tem nesse carro, mesmo você não andando com ele com frequência, né? Para ter uma interpretação, para saber se de fato é melhor deixar ele na garagem e começar a andar de Uber. É aquilo que eu falei, é o custo-benefício. Mas, para isso, é você que vai ter que colocar na sua planilha qual é o custo que você tem hoje com este veículo, né? Mesmo sendo em dias alternados, ou uma vez na semana, ou uma vez no mês, até você ter um posicionamento e saber de fato. Também na questão do Uber, porque a gente sabe que você indo, o deslocamento não é um valor fixo, né? Ele vai ser variável de acordo com o seu deslocamento. Então, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para saber, de fato, qual é a melhor opção. Se é deixar o seu veículo na garagem ou se vai andar de Uber. Ok, professora. Bom, e aí a sétima dica é: aprenda a pensar no longo prazo. Gente, longo prazo. Claro, alguém por acaso sabia que em 2020 a gente ia ter esse grande problema que nós estamos vivenciando hoje? Não. Né? Com certeza não. Então, quando a gente não tem essa certeza do que vai acontecer amanhã, eu preciso viver o agora. E o agora me permite eu saber controlar, né? Eu preciso conhecer, eu preciso controlar essas despesas para que nós tenhamos um futuro melhor. Um futuro melhor. Então, naquele exemplo que eu falei há pouco instante, do financiamento da casa, é um quê? É um investimento que você vai fazer a longo prazo. Né? Você está fazendo um investimento a longo prazo, mas que você sabe que você vai ter um benefício em um determinado período.
Porque quando você vai fazer esse financiamento, você já sai de lá sabendo a quantidade de parcelas, né, o tempo que você vai executar aquele pagamento, o valor daquele pagamento, e hoje que os financiamentos é por ordem decrescente, e aí você já tem mais ou menos uma ideia que todo mês você vai ter aquele valor, porque você já sai da financeira com aquele valor presente. Então, você não vai ter sofrimento a cada mês. Não, quanto vai ser a minha parcela do meu apartamento esse mês? A gente não vai sofrer dessa forma, como se sofria antigamente, né? Mas a regra dos financiamentos mudaram e, na maioria das vezes, nós temos aí financiamentos que são realmente compatíveis com a realidade de cada um, tá? Podemos continuar? Pronto. Temos aí, estamos partindo para o final encerramento, né? live. Nós temos aí mais uns 10 minutinhos, professora, para que a senhora possa complementar e fazer suas considerações então, e também pessoal, os participantes também interagir conosco. Exatamente. Essas são as nossas 7 dicas para que a gente possa, a partir de agora, hoje, 30 de abril de 2020, a gente precisa ter essa consciência que, a partir de agora, eu preciso conhecer quais são as minhas despesas, né? Eu preciso conhecer, de fato, que essas despesas, elas podem ser tratadas de uma forma mais leve, certo? A gente precisa compreender que ela é necessária, mas ela precisa ser tratada de forma leve, não de forma pesada, né? Ah, eu tenho que pagar. Ah, eu preciso pagar. Não, você vai pagar porque você usou. Isso é notório. É a mesma coisa como a classe empresarial, eu digo sempre lá no Sebrae, né? A carga tributária é alta? Mas você é apenas repassador dessa carga tributária. Agora, o que você precisa fazer? Formar o seu preço correto. Na formação do seu preço, você vai colocar todos os seus custos sobre aquele produto para que você tenha, de fato, condição de dar continuidade ao seu negócio. Tá certo? E aí, o Sebrae, né, professor, tem vários, né? O Sebrae, o Senac, algumas instituições do Sistema S promovem, né, esses cursos de formação de preço de venda, né? Como você precificar um produto ou um serviço, né, que ajuda muito as micro e pequenas empresas a entenderem um pouco melhor o seu formato, que é a dificuldade que a gente encontra no mercado. As pessoas, às vezes, nos perguntam, será que realmente aquele preço que a gente está praticando por determinado produto é o preço ideal? Eu estou ganhando algum dinheiro com aquilo? Está dando para eu pagar os meus tributos? Está dando para eu pagar meus custos fixos e variáveis? Então, é importante, né? Eu sempre falo aqui na condição de contador, quando os clientes chegam no nosso escritório, nos procurando para que a gente possa fazer uma abertura de empresa, a primeira coisa que eu faço é uma entrevista com ele. Eu tento entender a necessidade dele, eu tento realmente verificar se esse cliente ele está preparado para esse negócio, né? Se ele entende do negócio, se ele fez estudo de mercado, se ele fez estudo de viabilidade. Às vezes ele está querendo botar, por exemplo, uma padaria em determinado bairro. Quantas padarias tem nesse bairro? Será que naquele bairro comporta mais uma padaria, por exemplo? Será se ele fosse colocar em um outro bairro, ele não teria um sucesso melhor? Então, quando a gente começa a conversar com o empresário, a gente começa a perceber, às vezes, a falta de conhecimento, realmente, de fato, dele, dos seus direitos e deveres e até do seu próprio negócio. Muitos não têm conhecimento do que é um plano de negócio, e é importante ter um plano de negócio para que a empresa ela tenha, o objetivo dela existir é a continuidade dela. Inclusive, dentro dos próprios princípios nossos contábeis, né, o princípio da continuidade. Então, é importante que ela já nasça dentro de um conceito realmente de vida, não você pensar hoje para daqui a um ano você estar preocupando em fechar aquela empresa. Né? Exatamente. E aí, o Sebrae, ele tem essas ferramentas realmente de auxílio, né? Então, é importante esse trabalho que você faz com os seus novos clientes de orientar, né? Orientar da melhor forma possível para que realmente aquela empresa ela dê continuidade do mercado, porque nenhuma empresa ela vai ser constituída para fechar as portas com menos de um ano, né? E por que isso aconteceu? Porque não houve todo esse planejamento, não houve todo esse dinamismo de realmente conhecer, de fato,
o seu negócio. E tudo começa pelo plano de negócio, tá? E aí, pessoal, finalizando aqui a nossa live, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: controlar é preciso, né? Precisamos controlar de forma inteligente para que a gente possa ter, no mês a mês, uma vida mais leve, uma vida mais suave, tá certo? E tem uma frase aqui do filósofo grego Aristóteles, que eu também trabalho muito com ela, né, quando eu estou ministrando os nossos cursos pelo Sebrae, que diz o seguinte: as pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre, e aquelas que gastam como se fosse morrer amanhã. Tá? Então, essa é a nossa reflexão, certo? Do filósofo grego Aristóteles, como sempre, Aristóteles, ele sempre é algo passado, mas que está presente, né? Está presente sempre no nosso dia a dia. E, no mais, agradecer, né, ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do presidente, Wanderson Mello, e também da vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, por nos conceder esse momento aqui com o nosso vice-presidente administrativo, Jonas, em poder compartilhar um pouco dessa informação que, na minha concepção, é de extrema necessidade para cada um de nós no nosso dia a dia. Tá? Meu muito obrigada a todos e espero que a gente se encontre, né, em outras lives, até porque o momento agora é propício, tá certo? E aí a gente está... hoje eu fiquei sabendo que o Conselho Federal de Contabilidade, através do programa do voluntariado da classe contábil, vão começar a ministrar algumas lives em relação ao programa. E também me permita eu passar para vocês que nós estamos com uma campanha do Conselho Regional de Contabilidade, através do programa do voluntariado da classe contábil, que é doações de máscaras, tá? Se vocês tiverem disponibilidade e interesse, né, é entregar as máscaras na rua... E agora eu esqueci o endereço. Mas está lá nas redes sociais, por gentileza, quem tiver interesse, entra lá nas redes sociais para fazer a doação que nós vamos entregar para as famílias carentes, nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Muito obrigada a todos. Professor, vou passar aqui a última mensagem do nosso colega Daio de Castro. Parabéns ao contador Jonas e à contadora Alana pelas dicas e ensinamentos sobre educação financeira. Desejo sucesso e saúde para todos. Fique com Deus e se cuide. Planejar é preciso. Lembrei o endereço. É Rua Siriri 224. Pronto. E aí, professora, com isso, com suas palavras, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, agradecemos a sua colaboração, professora Alana, a sua contribuição, né, através do programa do voluntariado da classe contábil. A gente sabe bastante do seu engajamento dentro dos sistemas, não só como membro do Conselho Regional de Contabilidade, mas também como profissional e pessoa, né? Todos nós sabemos o quanto, por detrás desses bastidores, o quanto a sua contribuição quanto pessoa, ela funciona, ela é bem vista pela sociedade como um todo. Tá? Agradecemos sua participação, a sua bastante colaboração dentro dessa live. Esperamos nos encontrar em outras oportunidades, através de outros temas, e agradecer em especial a todos os participantes que contribuíram, né, com suas dúvidas, né, aqueles que não puderam contribuir, não se fizeram presente. Com certeza, em outras oportunidades, teremos para poder discutir um pouco melhor, não só esse tema de grande relevância para a nossa vida, como outros temas também, principalmente nesse momento de crise, né? A gente só tem a agradecer a todos e desejar um ótimo feriado, um bom final de semana e pedir a todos que se protejam, que estamos vivendo realmente num momento onde a proteção ela é fundamental para que essa pandemia ela não se propague e aumente os números, né, que está acontecendo no nosso estado. E já está aqui nas redes sociais, né, que um cientista disse que o Nordeste vai ser a região que é onde vai ter o maior número de casos, e Sergipe, infelizmente, vai ter grandes problemas em relação a isso, né? Então, proteja-nos, que Nosso Senhor Jesus Cristo possa nos proteger hoje, amanhã e sempre.
Obrigada. Isso mesmo, professor. Pessoal, obrigado a todos. Estamos encerrando a nossa live, tá? Esperamos contar com vocês nas próximas, dentro dessa quantidade de lives que o Conselho Regional de Contabilidade está promovendo nesse momento tão difícil que a gente está passando e podendo dividir com vocês conhecimento, tá? E levar conhecimento não só aos profissionais da contabilidade do Estado de Sergipe, como também à sociedade como um todo. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.